dia a todos. Vamos iniciar o nosso estudo dessa manhã. Deixa eu só ver se está aqui o estudo. É porque é aqui que está pegando a internet, né? Aí a gente não pode fazer em qualquer lugar. Vamos ver. Vamos ver. Amanhã é dia de Todos os Santos, né? E depois de amanhã, dia de Finados. O tempo está chuvoso, coerente, né? Com a época que nós estamos vivendo, né? A época de Finados, né? Então, nós vamos primeiro fazer uma breve leitura. Eu vou pegar uma aguinha para mim, só um minutinho, gente. Fazer uma breve leitura de um texto de Allan Kardec, que ele, em 1868, ele fez esse discurso em Paris, no dia 1º de novembro, que lá era, além do dia de Finados, era também o dia de Todos os Santos, como hoje também, 1º de novembro, é Todos os Santos. Lá coincidia Todos os Santos e Finados, né? Atualmente aqui no Brasil, 1º de novembro é dia de Todos os Santos e 2 de novembro é dia de Finados. Lá coincidia os dois, né? No dia de Toussaint, que ele era o dia de Todos os Santos. Então, o discurso dele é sobre a comunhão de pensamentos e sentimentos. E ele começa citando o Evangelho de São Mateus, capítulo 18, versículo 20. Onde quer que se encontrem 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, aí eu estarei. Né? Então, ele disse assim: estamos reunidos nesse dia consagrado à comemoração dos mortos, para dar aos nossos irmãos que deixaram a terra um testemunho particular de simpatia. Então, aqui nós estamos também querendo dar aos nossos irmãos desencarnados, aos nossos chamados finados, uma demonstração de simpatia, né? Simpatia é um início de sentimento, de sintonia, de sintonia de sentimentos. Sim é aproximação, é sintonia, e patos é sentimento. Então, simpatia é sintonia de sentimentos. Por isso que nós dizemos assim: eu tenho simpatia por tal movimento. O que não significa que nós somos militantes daquele movimento. Como do Espiritismo, muitas pessoas são simpáticas ao Espiritismo. Então, tem uma aproximação de sentimentos. Aqui ele está dizendo que nós tenhamos essa aproximação de sentimentos com os nossos irmãos que nos precederam na grande viagem, na grande e inevitável viagem, né? Eu até falo muito para os meus clientes assim, que já passaram por tentativas, né, de suicídio,
eu sempre digo a eles: não precisa procurar a morte, não é necessário procurar a morte. A morte é a mais certeira de todas as personalidades, de todas as pessoas, né? Ou como dizia Antônio Vieira, a mais indesejada das gentes. A mais indesejada das gentes. Então, essa gente indesejada, a morte mais indesejada, ela é corretíssima na pessoa a quem ela abraça e no tempo exato. Ela não erra. Ela não erra. Então, não procuremos quem nos procurará no tempo exato, porque a diferença do autoextermínio para outras formas de morte é que no autoextermínio nós antecipamos pela nossa vontade uma situação inevitável, né? E quantas pessoas antecipam muito pouco tempo, né? Então não vale a pena nós introduzirmos essa mácula, né, na nossa história, na nossa biografia espiritual. Então, voltando aqui à comunhão de pensamentos e sentimentos. Qual utilidade pode haver em reunir assim num determinado dia? Jesus indica pelas suas palavras citadas no alto. Essa utilidade está no resultado produzido pela comunhão de pensamentos que se estabelece entre pessoas reunidas com o mesmo objetivo, encarnadas e desencarnadas. Ele está aqui interpretando as palavras de Jesus no Evangelho de São Mateus como uma possibilidade de estabelecer uma rede de conexão entre pessoas encarnadas e desencarnadas. E nisso está o apelo que eu tenho repetido e que posso parecer assim um pouco inconveniente, mas eu não me importo que me considerem inconveniente, não, porque eu estou seguindo uma ideia que foi dada pelo nosso codificador, de nós procurarmos estabelecermos uma rede, uma comunhão de pensamentos e sentimentos. A ideia de rede é alguma coisa que conecta muitos pontos. E as redes, elas têm que ser seguras e elas não podem ser partidas, não podem ter soluções de continuidade. Elas precisam ser integradas, as redes integradas. Então são pensamentos, porque ela é estabelecida pela parte racional do nosso cérebro, e ela também de sentimento, porque ela parte também da parte emocional, tanto do nosso cérebro, quanto também dessa região nossa aqui, que nós sabemos que é governada pela glândula timo, que nós chamamos romanticamente de coração. O coração, na verdade, é o chakra anahata, que está associado ao timo. Então, entre o chakra frontal e o chakra cardíaco, nós vamos estabelecer uma rede de conexão. Nós vamos estar conectados no Wi-Fi de Deus. E eu sempre falo para as pessoas: qual a senha desse Wi-Fi? Porque se a gente não tiver a senha dele para a gente se conectar em rede, a gente funciona só com
o nosso próprio pacote individual, que é muito pequenininho, aí logo acaba, aí logo vem a fadiga, vem o cansaço, né? Então não percamos as oportunidades de ficarmos conectados em rede na hora que a rede se forma, porque naquela hora os amigos espirituais estão em rede conosco. Nós pensamos assim, que saudade das reuniões presenciais aqui na Escola Jesus Cristo. É correto, todos nós temos, eu sinto muita emoção quando eu entro aqui, eu gosto de dar as aulas e fazer as exposições públicas aqui. Gosto, me sinto à vontade. Quando eu vou no Horto de Célia, me sinto confortável. Todavia, é no pensamento e no sentimento que nós formamos a rede de comunhão. É o que Allan Kardec nos explica, esclarecendo a partir do que Jesus disse. Onde estiverem, onde estiverem, onde, quando? Onde? No espaço virtual. Onde é o espaço virtual? Onde não é o espaço físico? E aí se conectam espíritos encarnados e espíritos desencarnados. Nós formamos a mesma rede. Não percamos, pois, todos que estão aqui presencialmente assistindo, estou vendo algumas pessoas muito queridas, né? De várias cidades, de vários lugares, né? Isso é muito bom. Nós estamos no mesmo lugar transcendente. Não pensemos que só funciona quando nós estamos aglomerados fisicamente. É muito menos. A proximidade física é muito menos do que a proximidade de sentimentos e pensamentos. É muito menos. Não nos conformemos com a visão simplesmente material da vida. Pensemos que nossa vida é, antes de tudo, uma constituição espiritual dos nossos destinos. Nós somos um conjunto de espíritos e estamos nesse momento unidos pelo pensamento. Se alguém perder, suponha, vou fazer uma suposição aqui, alguém está aqui conectado através de uma rede Wi-Fi material e perde a conexão e não tem um pacote da internet bom para reconectar com o seu próprio 4G. E aí ela fala, perdi a conexão. Não perdeu, porque se ela permanecer, a reunião está acontecendo na Escola Jesus Cristo agora. Eu não tenho como me conectar à internet. Então eu vou fechar os olhos e vou fazer uma oração. Eu vou abrir um livro e ler uma página. Eu vou ler a página que Flávio disse que está lendo. Olha que beleza. Ela está na reunião. Ela está na reunião. Ela se conectou por uma outra rede muito mais potente. Por elementos de eletromagnéticos muito mais sofisticados do que as nossas estações de radiotransmissão aqui da Terra. Porque ela está conectando a sua epífise, a sua glândula pineal. A epífise de todos os perispíritos que estão reunidos nesse momento. Então, ela entrou na rede. Então, quem não tiver acesso à internet e quiser, domingo, às 8h30 da manhã, ou antes, às 8h20, fazer um Pai Nosso, para conectar a nossa oração inicial, e às 8h30, ler um capítulo de qualquer livro que seja espiritual, Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Espíritos, qualquer livro psicografado por Chico Xavier,
ela vai estar em rede com o que está acontecendo. Mentaliza a Escola de Jesus Cristo, fecha os olhos, mentaliza, eu estou na sala Clóvis Tavares. Está. É a velocidade do pensamento, como está no livro de Richard Bach, Fernão Capelo Gaivota. Comunhão de pensamentos quer dizer pensamento comum, unidade de intenção, de vontade, desejo, aspiração. Ninguém pode desconhecer que o pensamento é uma força, mas é uma força puramente moral e abstrata? Pergunta Kardec. Não, pois do contrário não compreenderíamos certos efeitos do pensamento e ainda menos a comunhão do pensamento. Ele era ótimo, né? Se a gente achar que o pensamento é uma abstração, e não é. O pensamento é real, é uma coisa, é uma substância. Por isso que a distância, porque ele é uma substância e que interage com outras substâncias. Ele tem a força de agir sobre órgãos materiais. Quão maior não deve ser essa força sobre os elementos fluídicos que nos cercam? O pensamento age sobre os fluidos ambientes, como o som age sobre o ar. Esses fluidos nos trazem o pensamento, como o ar nos traz o som. Podemos dizer, portanto, com plena certeza que há nesses fluidos ondas e raios de pensamento que se cruzam sem se confundirem, como há no ar ondas e raios sonoros. E como hoje nós sabemos, nas transmissões eletromagnéticas de rádio, telefonia, estão cruzando o ar em todas as direções. Nós acreditamos nisso. Como não acreditar que os pensamentos formam também redes de conexão e alcançam o nosso perispírito, que por sua vez transmite essa potência ao corpo? É isso que nós precisamos hoje. Não estamos isolados. Estamos aprendendo a estabelecer um outro padrão de comunhão de pensamentos e sentimentos. É por isso, meus irmãos, que eu repito, para alguns inconvenientemente, mantenhamos-nos conectados, se não for pela internet, pelo pensamento e pelo sentimento, nas horas relativas às reuniões públicas. Aulas e exposições públicas, palestras, pregações. É bom assistir em outro horário, já que fica gravado? É bom ter acesso permanente a essas exposições? Mas é muito melhor nós estarmos conectados nos horários. Isso é o que nos diz Kardec aqui. Eu vou postar esse texto na página da Escola Jesus Cristo do Facebook. Então ele diz, a comunhão de pensamentos produz assim uma espécie de efeito físico que reage sobre o moral. É que só o Espiritismo poderia dar a compreender. O homem o sente instintivamente, porquanto ele procura as reuniões onde sabe que encontra essa comunhão. E essa reunião não precisa ser material, não precisa com proximidade física. Ela só precisa de proximidade do pensamento e do sentimento. Gente, nós estamos vivenciando, experienciando uma possibilidade do que nós vemos acontecer nas esferas espirituais para onde nós iremos. Quem não leu em Nosso Lar, que às 6 horas da tarde há uma oração dirigida por Veneranda, de modo sem estarem todos no mesmo lugar. Eles estão todos no mesmo lugar, na mente e no coração. Então todos param os seus serviços e acompanham a oração de Veneranda. Isso é maravilhoso. Nós estamos podendo experienciar isso aqui na Terra, nessa contingência que nós estamos. Ontem, na reunião de diretoria, nós começamos a ver algumas possibilidades de retorno às
timidamente retornar às reuniões presenciais a partir de janeiro. Não se afobe, não se apresse, não estou anunciando ainda. Estou dizendo que já é uma possibilidade, nós estamos estudando, né, o know-how, o como fazer isso. Então, se pessoas quiserem sugerir essa estratégia, essa logística, esse know-how, podem enviar mensagens para mim. Podem me procurar aqui, mandar pelo Messenger desse YouTube. Quem tiver o contato do WhatsApp pode mandar pelo WhatsApp. Quem pertence aos grupos da Escola de Jesus Cristo, alguns eu não faço parte, porque são muitos, podem enviar nesses grupos e pedir para alguém encaminhar para mim. Podem mandar por esse e-mail que eu vou colocar aqui também nos comentários. Tave @gmail.com. E eu vou organizar também um Google Doc, um arquivo Google Doc que fica pedindo abertamente opiniões e as pessoas vão enviar e vai cair no meu e-mail. Então vou enviar, não está pronto ainda não, eu vou fazer e vou enviar pelos grupos pela rede social da Escola de Jesus Cristo, no WhatsApp, no Facebook, no Instagram. Então quem quiser pode enviar para ideias, sugestões de logística para retorno ao formato presencial, que na verdade não vai ser apenas presencial, vai ser híbrido, né? Evidentemente será híbrido, porque muitas pessoas não terão acesso, e como durante a pandemia nós tivemos assim um público, né, de fora da cidade, de fora do estado, de fora do país, muito grande. Então nós temos que contemplar esse público no sistema híbrido, que eu acho que nunca mais vai acabar, né? Nós fundamos uma nova etapa da nossa vida planetária. Estabelecido esse ponto, concebe-se que nas relações que se estabelecem entre os homens e os espíritos, há, numa reunião onde reina uma perfeita comunhão de pensamentos, uma força atrativa ou repulsiva, que nem sempre possui um indivíduo isolado. Se até o presente as reuniões muito numerosas são menos favoráveis, é pela dificuldade de obter uma homogeneidade perfeita de pensamentos, o que depende da imperfeição da natureza humana na Terra. Allan Kardec sempre foi favorável a grupos pequenos, para facilitar mais estabelecer essa rede, essa comunhão, e ela facilitar a comunhão dos espíritos. E já reuniões, grupos muito grandes, com 1.000, 2.000 pessoas, aquilo ali os ruídos de comunicação vão estar presentes e vai prejudicar, né? Chico Xavier foi um médium de reuniões pequenas, né? Quem foi ao grupo Espírito da Prece, ali só dava pouca gente, ele não podia fazer em lugares muito grandes porque ele era prejudicado, né? A gente sabe que durante a recepção dele em lugares muito públicos, ele sofria muito, porque os pensamentos das pessoas atrapalham o médium. O médium está com o perispírito deslocado, né? Ser médium não é fácil não, gente. A mediunidade é viver abandonando o corpo parcialmente. Mediunidade é isso, é sair do corpo parcialmente. Nessa saída do corpo parcial é que o espírito se comunica. Então isso é sofrido, isso é angustiante, né? Então vamos continuar. Por outro lado, se a ação dos espíritos
maus, né, pode paralisar um pensamento comum, é evidente que a dos bons espíritos será secundada. Então, os espíritos bons ajudam sempre. Assim, pela comunhão dos pensamentos, os seres humanos se assistem entre si e, ao mesmo tempo, assistem os espíritos e são por estes assistidos. Então, nós podemos ajudar espíritos desencarnados, que nas nossas reuniões mediúnicas nós fazemos isso. Nós podemos ser ajudados pelos bons espíritos e nós podemos nos ajudar mutuamente. É comunhão de pensamentos e sentimentos. Portanto, quem está aqui assistindo e já conversou com outra pessoa, disse, não tem tempo, na hora eu estou vendo outra coisa, estou vendo comida, estou vendo filho, estou vendo neto, estou vendo marido, estou vendo esposa, estou vendo isso, estou cuidando disso, depois eu vejo. Quem tiver esse pensamento, por favor, eu conto com a ajuda de vocês, tentem pedir para as pessoas lerem esse capítulo. Lê esse capítulo, é um estudo muito bem feito. E eu não vou continuar porque é grande. Deixa eu terminar aqui, ele é muito grande. Então ele termina assim: o verdadeiro objetivo das assembleias religiosas deve ser a comunhão de pensamentos e sentimentos. E a palavra religião quer dizer laço. Uma religião, em sua acepção ampla e verdadeira, é um laço que religa seres humanos numa comunhão de sentimentos, de princípios e crenças. Então nós estamos vivendo o que meu pai dizia que é religião. O pai falava que religião é diferente do trabalho de fraternidade. Quando nós somos fraternos, nós estamos aplicando os resultados do que a religião traz para nós. Religião é o laço que liga. Fraternidade é a aplicação. Caridade, o amor ao próximo, é a aplicação. A fraternidade, a caridade sem a religião, ela não é inútil, ela é útil, mas ela não é caridade perfeita, ela é filantropia. Filantropia é ser amigo dos seres humanos. Isso é o filantropo, é o homem amigo do outro homem. Mas caridade é o homem amigo do outro homem, inspirado por Deus. Quem faz essa conexão é a religião. Não é a religião institucional, não. É a religação, é a conexão. É estabelecer conexões de pensamentos e sentimentos, comunhão de pensamentos e sentimentos. Por isso que, por exemplo, uma vez eu fui criticado por um irmão nosso que trabalhava no serviço assistencial e ele não assistia palestras nem aulas. Ele dizia, eu não posso, não tenho tempo para isso, que eu tenho que fazer caridade. Vocês têm tempo, vocês ficam aí nessas conversas, eu estou aqui no trabalho, eu estou aqui sujando a mão. Era uma pessoa raivosa. Ele falava aquilo com prepotência, se considerando o verdadeiro caridoso, quando os outros viviam lá sentadinho ouvindo aulas e pregações. Eu falei, meu irmão, que triste ouvir você falar essas coisas dessa forma que você está falando, dessa forma hostil, dessa forma raivosa. Que triste. Como nós vamos praticar o amor na horizontalidade se nós não recebemos na verticalidade? Como nós vamos nos unir entre nós se não nos unirmos a Deus? Então, a religião é a religação com Deus e a formação de uma rede de pensamentos e sentimentos. E a fraternidade, a caridade, o amor ao próximo é o corolário, ou seja, a conclusão disso para a nossa vida na Terra. Se nós pensarmos que basta na horizontalidade, sem precisar a conexão, nós vamos cair simplesmente na filantropia, que é muito bom, mas falta. Nós vamos estar sem Deus no coração. Deus está ali porque nós estamos fazendo a caridade. É uma forma assim muito
vamos dizer assim, simplória de ver as coisas. A lei de adoração é a primeira lei das leis morais. É a lei de adoração. Nós precisamos, nós somos seres imperfeitos. Se nós desconectarmos de Deus para ficarmos só na horizontalidade, nós vamos deteriorando a nossa mente e o nosso coração. Nós pensamos que estamos bem, que não precisamos de Deus. A oração é isso, a religião é isso aqui que é. E aí nós vamos deteriorando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, vão ficando orgulhosos, vão achando que depende de nós, dependo só de mim mesmo. Como os americanos dizem, by myself. Não é. Não depende de nós, depende de Deus. Depende dessas comunhões de pensamentos e sentimentos, depende de aurir esta força espiritual que nós necessitamos, que nós somos fatigáveis, nós somos seres fatigáveis, nós não temos pacote de internet para funcionar sozinho a vida inteira, nós precisamos conectar no Wi-Fi para ele recompor e fazer com que essa nossa onda de fraternidade seja verdadeiramente caridade. Senão vai ser uma filantropia, que eu não tenho nada contra a filantropia, mas ela não basta. Ela não basta. Bom, eu vou ler agora uma palestra que meu pai fez também. Essa de Allan Kardec foi 1º de novembro de 1868. E eu vou ler uma de meu pai, algumas de meu pai, no dia 1º de novembro de 1981. Disse assim: essas notas de libertação são lembranças, estímulos na comemoração espiritual singela de coração para corações, de almas para almas, entre nós, recordando aqueles que recordamos sempre, recordando aqueles que estão em nossa memória, na memória do coração. Saudade, memória do coração, memory cordis, como ele escrevia nos livrinhos que ele guardava as coisas. Memory cordis. Então ele fala sobre Marcelo Gama. Marcelo Gama foi um poeta gaúcho que viveu no final do século XIX e morreu, nasceu no século XIX e desencarnou no século XX, no ano de 1915, quando ele, meu pai, havia nascido, por um acidente no Rio de Janeiro. Marcelo Gama sofreu uma morte dolorosa, venceu tudo isso, as dores de padecimento além túmulo, reajustou-se e nos traz uma palavra de beleza e de esperança. Para quem ama e trabalha, a morte em si vem a ser uma luz lembrando o dia no instante do alvorecer. Tem a noite e tem a alvorada. Então a morte é justamente a transição de uma noite para o dia, como se a vida nossa fosse uma noite. A reencarnação é uma noite. É uma noite do espírito, porque é que nós vivemos transitoriamente num estreitamento de consciência. A nossa reencarnação, no aspecto cognitivo, é uma consciência estreitada. Ela não tem abertura, ela é concentrada de tal forma que, quando há esse estreitamento, essa oclusão do ângulo de consciência, pensemos num ângulo de 180 graus. Esse ângulo então se fecha
Digamos, para alguns fica um ângulo de 10 graus, de 20 graus, de 30 graus, de 45 graus, de 90 graus. Por quê? Porque ele vai aumentando a percepção de vida além da vida física. Para a maioria é um ângulo bem fechado, é um glaucoma. Os glaucomas, nós sabemos, eles são estreitamento do campo de visão, alguns com ângulo bem fechado, outros com ângulo mais aberto, que não é tão grave, o de ângulo fechado pior, né? Porque é um estreitamento muito grande, e nossa vida também é uma vida de estreitamento de campo de consciência. Tem pessoas que só têm consciência corporal, só pensam em comer, dormir, reproduzir, ter prazeres simplesmente materiais. São pessoas que têm um estreitamento de campo de visão muito grande. E elas limitam sua vida nos instintos, nos desejos carnais. Quando há pensamentos políticos, pensamentos que visam interesse do próximo, que a pessoa se torna altruísta, tem sentimentos de empatia, não é uma pessoa egocêntrica, supera o narcisismo, que é essa vaidade. Quando essa evolução significa estar abrindo o ângulo de consciência. Todavia, a reencarnação é sempre um fechamento, uma oclusão do nosso ângulo de consciência. E aí, como diz Marcelo Gama, na desencarnação, nós lentamente recuperamos a amplitude de consciência que nós tínhamos antes da reencarnação. Aí a gente começa a ter acesso, a rearticular as memórias. Nossa! Eu sou quem eu sou. E muitas vezes nós ficamos tristes, porque nós lembramos que a ideia que nós fazíamos de nós, que era uma ideia assim um pouco mais exagerada, na verdade não existe. É triste isso. Vamos então ver o que o papai fala do que Marcelo Gama disse. A morte não é aquela trágica noite de fantasmas, noite de terror, noite de bruxas das lendas medievais. Hoje mesmo, 31 de outubro, é comemorado nos países anglo-saxões o Dia das Bruxas, né? E nós sabemos que essas que eram chamadas bruxas, como Joana d'Arc foi morta como bruxa, na verdade eram mulheres médiums, né? As mulheres sempre tiveram mais aptidão para os deslocamentos dessa cúpula perispirítico corporal do que os homens, porque elas têm mais sensibilidade. Então, na Idade Média havia mais mulheres médiums do que homens médiums, né? E elas eram queimadas. Os espíritos perversos que idealizaram essa forma de tortura, eles tensionavam, na verdade, queimar o ectoplasma. Em outra oportunidade a gente fala sobre isso, né? Mas nesse chamado Dia das Bruxas, na verdade nós devemos lembrar essas médiuns que foram sacrificadas, né? Então, são 3 dias seguidos que nós temos que pensar muito. O dia 31 de outubro, o dia de pensar nessas personalidades
que sofreram por amor ao próximo e que foram martirizadas por amor ao próximo. Elas se santificaram no sacrifício, muitas delas, inclusive Joana d'Arc. No dia 1º de outubro, nós pensarmos em todos os espíritos que se martirizaram pelo nome de Jesus, que foram sacrificados pelo nome de Jesus, que são aqueles que nós chamamos santos. Eles morreram no trabalho de amor ao próximo em nome de Jesus. Eles praticaram uma justiça em nome de Jesus. É a mais ampla, a mais dinâmica de todas as bem-aventuranças. Ela comporta todas, né? E no dia 2 de novembro é o dia de nós pensarmos nos nossos queridos do coração que nos antecederam nessa viagem inexorável. Essa viagem nossa que já está marcada, o bilhete já está marcado e nenhum de nós sabe. Nós não sabemos quando a indesejada das gentes vai nos conduzir. Por isso que eu aviso, ninguém procure, porque ela nos acha. Nós não precisamos procurar a morte, porque ela sabe o nosso endereço e sabe a hora que ela vai nos procurar. Ela nunca erra de pessoa e de hora. Ela não erra nada. Ela é absolutamente certeira. Ela tem uma diligência perfeita. Por isso que Padre Antônio Vieira chamava de a mais indesejada das gentes, porque ela sempre nos toma de assalto numa hora em que nós não gostaríamos de ir. Então, continuando aqui. Para quem ama e trabalha, quando os espíritos falam de trabalho, lógico que eles falam em trabalho espiritual, participação nossa, de cada um de nós, no trabalho nosso do Pai Celestial. Jesus, aos 12 anos, já estava em trabalho e disse a Maria, sua mãe que o procurava, não sabias que eu estava cuidando dos negócios do meu pai? Ele já estava trabalhando aos 12 anos, era um bar mitzvah. Para aqueles que trabalham desde a infância, ou desde a adolescência, ou desde a juventude, ou mesmo na idade mais avançada, da maturidade ou da velhice, aqueles que pensam nos trabalhos espirituais, nos negócios do Pai, para estes, a morte lembra um dia no instante do alvorecer. Então, uma das maiores venturas é que essa indesejada das gentes nos leve no trabalho. Eu tenho alegria aqui de dizer que no dia 13 de abril de 1984, meu pai estava se aprontando para tomar um ônibus na Avenida Alberto Torres para ir para a Faculdade de Filosofia, na Alberto Torres, mais adiante. E ele sentiu-se mal. E mamãe havia chegado em casa da escola técnica e era por volta de 5 horas da tarde. Ela me telefonou, e meu consultório era ali pertinho. Flávio, você pode vir a casa? Seu pai não está passando bem. Eu já chamei o Dr. Jaime, mas ele só vai chegar às 18 horas. E eu então saí mais cedo, tinha mais algumas coisas, eu desmarquei. Ela tinha me dito o que ele estava sentindo. Eu falei assim, eu vou lá na farmácia homeopática do nosso amigo Murilo Costa e vou comprar uns remedinhos, não lembro quais remédios que eu comprei. A irmã de Murilo me vendeu os remedinhos, era pertinho ali também, era nos fundos do cinema, no antigo cinema Goitacá. E eu fui para casa de mamãe e papai com os remedinhos, dei a ele, e aí era antes de 5 horas da tarde. Quem estava lá era a nossa amiga Gilda Duncan Tavares, participando com a gente naquele momento de adoecimento de papai. E ele disse, eu tenho que ir para a faculdade, trabalhar, dar aula. Calma, pai, não se preocupa não. Celcinho, que já havia chegado do Rio, já havia se formado, ele também tinha que dar uma aula nesse dia.
O pai falou assim: Celcinho, você não vai dar a sua aula? Não, papai, eu já liguei para a dona Conceição Sardinha e já me expliquei que hoje eu não vou. Ela já avisou para a turma. Então, o Dr. Jaime chegou antes das 6 horas, ele veio mais cedo. Falou assim: eu vou levar seu pai para a Santa Casa. Então nós descemos, papai, pela escada, era uma escada caracol, com um pouco de dificuldade. Nós descemos e quando nós estávamos descendo a escada, ele falou comigo assim: acabou a moratória. Eu disse: não, papai, não acabou a moratória não. Eu vou falar uma coisa com o senhor. Eu vou vir com Rosane e Pedro, meu filho tinha nascido já havia uma semana. Eu vou vir com Rosane e Pedro morar aqui. Eu venho com Rosane e Pedro morar aqui com o senhor e mamãe. Ele falou: acabou a moratória. Ele ficava repetindo assim. E ainda entrou no carro do Dr. Jaime, dizendo: Jaime, acabou a moratória. Aí o Dr. Jaime falou: bobagem, não tem nada disso não. O Dr. Jaime era assim. E aí nós fomos para a Santa Casa, eu, Dr. Jaime, papai, Celcinho veio atrás com a mamãe, e nós entramos na Santa Casa de Misericórdia. Tão logo ele deitou na mesa de raio-x, o coração parou de bater. Eu estava com ele, segurando a mão dele, na sala do raio-x, não me afastei dele. E foi inútil, né? Ele desencarnou ali. O Dr. Jaime falou assim: desencarnou. Eu tomei aquele susto, falei assim: não, Dr. Jaime. Aí eu comecei a massagear, fazer massagem no coração dele. Dr. Jaime: não vai voltar não, já desencarnou. O Dr. Jaime tinha mais experiência, né, de presenciar esses fatos. Ele disse: não vai. E assim foi. Meu pai desencarnou dessa maneira, indo para o trabalho. A morte o tomou de assalto, indo para o trabalho. Isso que é bonito. Noel de Carvalho, outro poeta desses que a história da literatura oficial chama de poetas menores, mas que nós chamamos de grande poeta. Morrer é buscar na vida nova forma em nova estrada. O corpo deixado no mundo é apenas roupa estragada. E papai diz assim: por isso que eles são chamados de poetas menores, porque eles falam com a simplicidade do coração e todos entendem. Olha que beleza! Não é menor, é apenas simples, aquela simplicidade que Casimiro fala todas as coisas. E essa referência à roupa estragada, meu pai usaria também na sua primeira mensagem, que o corpo já não lhe servia mais. De Campos, dos Goitacazes, ele havia também, alguns meses antes, a mensagem do meu pai foi em novembro. A mensagem de Ramiro, se não me engano, foi em junho, poucos meses depois da desencarnação de papai, que foi em abril. E Ramiro disse: o seu corpo já não lhe servia mais. Há uma coincidência perfeita. Isso está explicado no comentário, a primeira mensagem no livro A Saudade é o Método do Amor, editado pela doutora Vinha de Luz. Ali no comentário da primeira mensagem do meu pai, eu faço as referências à mensagem de Ramiro, e que está também no livro Tempo e Amor, né? Não, essa não está no Tempo e Amor, essa está em outra publicação. É essa mensagem de Ramiro e a mensagem de papai em novembro. Uma concordância, uma consonância, uma congruência perfeita de citações,
de fatos explícitos através do mesmo médium Chico Xavier. Mas é isso que eu queria. Ainda são 9h23. Vamos então ler mais uma explicação aqui. O Noel de Carvalho, ele quer nos mostrar que o corpo pesado, mesmo se for embelezado pelas tecnologias de embelezamento humano, usando processos químicos, imaginando descobertas científicas futuras, querem deixar os corpos congelados em grandes urnas a centenas ou milhares de graus abaixo de zero, esperando uma futura descoberta científica que possa restituir a vida ao corpo físico, a roupa estragada, uma ideia de perpetuar a vida física, um apelo tremendo ao corpo físico, uma ideia de que este é o corpo e este corpo é a vida, e o homem é o corpo e o corpo é o homem, e cada vez mais cuidados com o corpo. Quem não tem cuidado nenhum com o pensamento e com a alma, com o coração e com o sentimento, faz check-ups na ideia de conservar a vida, ou como diz André Luiz, com a palavra irônica, mas bem verdadeira, no livro O Sexo e o Destino, lutando bravamente contra a velhice. Em nossos tempos, são sempre cirurgias plásticas de 1000 coisas, de 1000 loucuras, de 1000 comércios, inclusive comércios que prejudicam a saúde física. Quantas pessoas desencarnam nesses processos de embelezamento do corpo, né? Porque querem fazer 1000 processos, usam substâncias para embelezar a pele, para poder esticar o rosto, para as marcas de expressão da velhice, as rugas, né, desaparecerem. As pessoas espicham assim, vão tirando, né, as expressões faciais, que o tempo marca, e marca indelevelmente, né? Então essas pessoas querem tirar essas marcas. Eu me lembro que nós eu assisti no ano de 1976 o relançamento do filme Horizonte Perdido, com a artista maravilhosa Liv Ullmann. E esse relançamento foi de um filme que era da década de 50, mas que foi relançado na década de 70 numa versão linda, maravilhosa, estrelada de Ingmar Bergman e estrelada por Liv Ullmann, uma artista muito, a esposa do Ingmar, né? Uma artista assim muito assim bonita de corpo e de alma. E ela era uma pessoa que vivia numa cidade chamada Shangri-La. E ali as pessoas não envelheciam, porque eles viviam uma vida diferente. Era um espaço diferente dentro de uma montanha de gelo. E lá dentro não era frio. Eles eram protegidos pela montanha dos ventos e da neve. E ali viviam com uma temperatura amena o ano inteiro. Não havia estações do ano ali. É uma utopia, né? E o avião que caiu ali caiu propositalmente porque eles queriam que aquele pequeno grupo que caiu no avião ali, que eles integrassem, eles foram chamados espiritualmente para integrar Shangri-La. E havia pessoas ali ansiosas, nervosas, preocupadas com dinheiro, que elas perderam a preocupação porque elas não iriam sair mais dali. Então acabou as preocupações do mundo, tudo acabou. Agora é viver ali em paz, num ambiente sadio, confortável, vivendo para amar uns aos outros. Mas uma moça de lá de Shangri-La, que segundo o homem mais antigo da cidade, essa moça, ela tinha 120 anos, se não me engano, mas era uma moça linda, nova, com aparência de menos de 20 anos. Ela encantou um dos rapazes da expedição, que era muito preocupado com as coisas materiais e ele queria voltar. Então,
havia uma expedição de mercadores que levava mantimentos para eles. E ele quis ir embora junto com essa expedição. E a moça quis ir com ele. E deixaram. Quem quer ir embora? Ele apenas avisaram: minha filha, você não tem essa idade que você está apresentando. Você tem 120. Lá fora você vai voltar aos 120 anos. Ele: não. E aí esse rapaz ficou preocupado. Ele disse: olhe bem para mim. Aquele velho é louco. Você acha que eu tenho a aparência de uma pessoa de 120 anos? Ele olhou para ela, uma mulher linda, de 18, 19 anos, ou até menos. Disse: não tenho. E ele foi com ela. Né? E durante uma nevasca na saída da expedição, ela cai e fica sem sentido, sou morta. Ele tira o capuz para poder ver como ela estava, aquele capuz de que se usa na neve, né? de pele. Não era ela, era uma velhinha, pele e osso toda enrugada. Ela comentava assim: as pessoas que se embonecam, se embelezam aqui, quando desencarnam, reassumem a visão do que elas estão fugindo ser. Exatamente. E eu aconselho a todos a verem essa versão do filme Horizonte Perdido, a segunda versão da década de 70, 75 ou 76. Né? Na época eu estudava pré-vestibular no Rio de Janeiro, estava morando no Grajaú, na casa do meu tio Davi Mussa. Meu pai e minha mãe foram me visitar e nós saímos do Grajaú e fomos ver o filme que estava em apresentação na Praça Sans Penha, na Tijuca. Nós fomos lá na Tijuca assistir o filme Horizonte Perdido, Lost Horizon. Lindo filme. São essas memórias do coração que nós gostamos de relatar aqui, né? Isso é muito gratificante. Então já são 9h30. Essa palestra de meu pai, ela está gravada e nós vamos tentar colocá-la no ar agora esse mês de novembro, talvez até no próprio dia 2, tentar ver com o Pedro se a gente pode colocar no dia 2 de novembro às 20 horas. Tá? Desejamos a todos um domingo de paz. Dentro de instantes nós vamos ter a exposição de nossa querida Lauren, vai falar sobre nós nessa data. Um dia de paz para todos.